Hoje eu vou apresentar o detalhamento de propostas que eu apresentei ao CODEP na reunião de ontem, dia 20 de setembro. Principalmente, eu quero ressaltar que um conselho do tipo do CODEP, ele tem que ser independente. O que significa ser independente? Ser um conselho comunitário, formado por pessoas da comunidade, que possa emitir conclusões próprias sem a interferência de ninguém estranho. Por absurdas que possam ser as conclusões, elas têm que ser conclusões do colegiado, pois que o CODEP é um colegiado. Para tanto, os conselheiros deverão ter um mandato, isto é, eles são indicados para fazer parte do conselho durante determinado tempo, que normalmente são 2 anos. Mas os mandatos dos conselheiros não devem coincidir com o mandato do prefeito da cidade. O término do mandato de um conselho deve ser na metade do governo que está governando. Daí, a formação de um novo conselho com um novo mandato de 2 anos, que começa na metade de um governo e dura até a metade do outro. Atualmente, os conselhos geralmente são diferentes. Isto é, o mandato dos conselheiros coincide com o mandato do prefeito. Mas os conselheiros não estão a serviço do prefeito, eles estão a serviço da cidade. Por isso deve haver essa falta de coincidência dos mandatos. A composição de um CODEP, atualmente são 10 conselheiros. Agora, eu tenho experiência nisso. Os conselhos funcionam muito pouco, são muito ineficientes, principalmente porque as pessoas que fazem parte dele não têm grande interesse. Então não é fácil a gente conseguir conselheiros que efetivamente assumam o papel de conselheiros e prossigam com esse trabalho até o fim do mandato. Então não adianta um conselho de 10 membros, porque esses 10 membros, na segunda reunião já falta a metade, na terceira mais um pouco e no fim dá em nada. Então eu acho que o CODEP deve ter 6 membros efetivos com 6 suplentes. Esses 6 membros seriam 2 representantes de indústrias, 2 representantes de agroindústrias, 1 representante do comércio e 1 representante dos prestadores de serviço. Vocês perceberam que eu coloquei fora do conselho os representantes do município, isto é, os representantes da prefeitura. Foi de propósito, porque para que o conselho seja independente, não pode haver o interesse da municipalidade neste ou naquele assunto. Agora, em relação à independência do conselho também, eu vou repetir aqui o que eu já falei e que eu consegui mudar na reunião de ontem, que foi não concordar com a eleição como presidente do conselho de um representante da prefeitura no conselho, que já estava decidido isso. Eu expliquei que, assim como o conselho tem que ser independente, o presidente também tem que poder ser independente. Isto é, ele tem que poder assumir posições que são até contrárias ao que o prefeito quer. E para isso,
é melhor que não haja presidente que seja o representante do prefeito no conselho. Uma outra coisa importante que eu acho, também em relação à independência do conselho, os membros do CODEP não podem ter relação familiar com titulares de empresas beneficiárias de doações ou titulares ou sócias de empresas beneficiárias de doações. Porque o conselho, se tiver pessoas desse tipo, ele vai se sujeitar à opinião parcial dessas empresas, desses conselheiros, porque eles são ligados às empresas beneficiárias. Então, esse é um outro ponto fundamental. Agora, com relação à doação de áreas, eu elenquei algumas coisas assim. Em primeiro lugar, eu repito aqui, que o Conselho só poderá trabalhar adequadamente se fizer uma revisão em todas as regras que regulam a doação de áreas municipais. Em primeiro lugar, eu já comuniquei isso aos conselheiros, eu encontro alguma possibilidade de inconveniências até legais de o sistema de doação de áreas oferecer obstáculos. É preciso investigar se o atual sistema de doação ele não tem, por exemplo, como alguns dizem, a oposição do Tribunal de Contas. Então, precisa ser estudada alguma outra maneira de favorecer as indústrias que desejam vir para a cidade com outros sistemas de favorecimento, outros sistemas de oferta de benefícios para que a cidade possa ganhar. Outra coisa, a área disponibilizada para uma empresa tem que ter relação direta com os benefícios que essa empresa vai oferecer para o município, principalmente a quantidade de empregos. Não adianta, por exemplo, oferecer para uma empresa uma determinada quantidade de área quando é uma empresa de alta tecnologia que praticamente só emprega computador. Então, a criação de empregos vai ficar prejudicada. Então, a área tem que ter relação com a quantidade de empregos oferecidos. Outra coisa também, a área oferecida tem que ser aquela adequada para o desempenho da empresa. Nós tivemos, numa das últimas doações, uma empresa, por exemplo, que recebeu uma área e só ocupou a metade. Tanto é que ela, forçada por determinada situação, acabou negociando o problema que ela tinha criado com a devolução para o município da outra metade que ela não estava ocupando. Então, quando a gente dá uma área, a gente tem que ter a certeza que essa área vai ser totalmente ocupada pela atividade da empresa. Outra coisa importante, precisa ficar bem claro o que a prefeitura vai oferecer de serviço e os benefícios que as empresas vão receber da prefeitura em troca do que elas vão propiciar para a prefeitura. As empresas têm que ter um prazo. Isso tudo tem que ficar muito especificado, pois o município já teve prejuízos, pois que empresas não cumpriram com o que a prefeitura imaginava que deveriam ser as obrigações, e as empresas então acabaram até na justiça ganhando questionamentos e ficaram com a área e não ofereceram o que a prefeitura achava que elas devessem oferecer. Eu terei mais posicionamentos e me prontifico a oferecer, não só para os conselheiros, como para o público que me assiste, outras situações que preservem, que garantam
ao município que vai ser negócio para eles doar áreas. Até a próxima.